Salve, salve minha galerinha do primeiro ano. E aí, tudo bom com vocês? Pessoal, como nós tínhamos combinado, eu vou fazer hoje uma aula só resolvendo algumas questões envolvendo os assuntos que nós trabalhamos nas duas aulas anteriores, que é a parte de vetores, tá certo? Nós vamos falar um pouco sobre as operações com vetores e eu vou tirar aquela dúvida que foi enviada por vocês para mim, principalmente sobre a parte do uso da regra do paralelogramo para a gente calcular a soma desses vetores, certo? E outra coisa que nós vamos trabalhar também é a parte de componentes do vetor, ok? Que foi o último vídeo que eu mandei para vocês. Para isso eu vou resolver algumas questõezinhas que estão na lista de exercícios que eu enviei para vocês. Portanto, é interessante que vocês estejam com essa lista de exercícios na mão na hora que vocês estiverem assistindo essa aula, para que vocês possam ir acompanhando a resolução dessas questões. Não irei resolver todas as questões, até porque vou deixar algumas para que vocês possam tentar resolver sozinhos, tá certo? E aí, daquele mesmo processo, vocês vão anotando as dúvidas, mandem para mim, que aí eu vou tentando tirar essas dúvidas de vocês, tá bom? Então vamos lá. Na lista de atividades, ele traz, na questão 1, ele diz o seguinte: dois vetores A e B possuem módulos iguais a 5 unidades e 12 unidades. Aí ele pergunta, determine o módulo do vetor soma quando o ângulo formado entre esses dois vetores for um ângulo de... Aí ele vai me dar 3 ângulos para que eu faça com cada um deles, tá certo? No primeiro caso, na letra A, quando o ângulo formado entre os dois vetores for um ângulo de 60 graus, tá certo? O ângulo formado entre os dois vetores for um ângulo de 60 graus. Pessoal, vamos aqui comigo. Na questão 1, ele me diz que os módulos dos vetores A e B vão ser iguais a 5 unidades e 12 unidades. Esses são os módulos dos meus dois vetores, tá certo? Aí ele quer que eu descubra quem é o vetor resultante ou o vetor soma, certo? Da operação entre esses dois vetores, o vetor A e o vetor B, certo? Ele não me disse qual é nem a direção e nem o sentido desses vetores, mas uma coisa eu sei: o ângulo formado entre eles dois é um ângulo de 60 graus. Então, eu posso desenhar esses dois vetores da seguinte forma. Ó, o meu vetor B, digamos que esse aqui seja o meu vetor B ou A, esse aqui é o meu vetor A, certo? Se esse é o meu vetor A, eu vou desenhar aqui agora o meu vetor B, ó, o meu vetor B, certo? Aqui está o meu vetor B, ok? E o ângulo formado entre eles dois vai ser um ângulo de 60 graus, ok? Então, eu tenho meus dois vetores, o vetor A e o vetor B. O ângulo formado entre eles dois é um ângulo de 60 graus, ok? Isso é a letra A da minha primeira questão. Pessoal, pela aquela regrinha que eu mostrei para vocês, nós vamos determinar quem é o vetor resultante, o vetor soma do vetor A com o vetor B, nesse caso que o ângulo formado entre eles dois é um ângulo de 90 graus. Olha só como é que eu vou fazer para desenhar esse vetor resultante aqui, que foi uma das dúvidas que vocês tiveram lá na primeira aula que eu mandei para vocês. Olha só, para desenhar esse vetor, eu vou traçar aqui, ó, uma retazinha. Ó que simples, ó. Traço uma reta, tá vendo? Pontilhada. Tá dando para enxergar a minha reta pontilhadazinha aí. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó,
da extremidade do vetor A, eu vou traçar também uma retazinha aqui, ó, pontilhada. Olha ela aqui, ó. Certo? Onde as duas retas se encontraram, essa reta e essa reta. Estão vendo? Onde elas duas se encontraram, vai ser a extremidade do meu vetor soma, ou do meu vetor resultante. Então ele vai ser, ó, se eu tentar desenhar aqui, certo? Esse seria o nosso vetor soma, ou vetor resultante, como você quiser chamar esse cara aqui, não importa, certo? Então, essa é a direção e o sentido desse camarada. A reta não ficou certinha, né? Mas eu quero só que vocês tenham a ideia de como seria a representação desse vetor soma, ou vetor resultante, ok? E quanto vale esse camarada? Aí eu mostrei para vocês também na aula que para eu calcular esse vetor, o módulo desse vetor soma, eu vou ter, ó, S ao quadrado é igual, ó, a fórmula, ó, aquela fórmula grandona que eu mostrei para vocês na aula passada. A ao quadrado, o módulo de A ao quadrado, mais o módulo de B ao quadrado, mais 2 vezes A vezes B vezes o cosseno do ângulo que está sendo formado entre eles dois. Eu posso chamar esse ângulo de um ângulo alfa, posso chamar esse ângulo de um ângulo teta, não tem importância, o que importa é o valor dele, ok? Então olha só, isso aqui foi aquela dúvida que vocês tiveram, que vocês enviaram para mim, tá certo? Aqui nós estamos usando essa regrinha do paralelogramo para a gente determinar o vetor resultante da soma dos vetores A com o vetor B, tá certo? Jogar aqui agora na fórmula é simples. Eu tenho, ó, S ao quadrado é igual. Quanto vale o módulo do vetor A? A questão me disse que é igual a 5. 5 ao quadrado mais o módulo do vetor B é igual a 12. 12 ao quadrado mais 2 vezes A vezes B. Perdão, deixa eu substituir logo aqui os valores para a gente ir direto. Ó, 2 vezes A é igual a 5, vezes B é igual a 12, vezes o cosseno do ângulo, que é um ângulo de 60 graus. Tá certo? Aí é o seguinte, ó, S ao quadrado é igual. Quanto é 5 ao quadrado? 5 vezes 5, 25, mais 12 ao quadrado, 12 vezes 12, 144, mais 2 vezes 5, 10, 10 vezes 12, 120, vezes, ó, 2 vezes 5, 10, 10 vezes 12 dá 120, vezes o cosseno de 60 graus. Quanto é o cosseno de 60? Meio. 1/2. Não é isso? Então, olha só o que é que nós vamos ter. S ao quadrado é igual 25 mais 144 vai dar 169 mais, agora aqui, ó, a multiplicaçãozinha, 120 vezes 1 dividido por 2. 120 vezes 1 vai dar 120. Dividido por 2, 60. Ok? Ó, multipliquei 120 por 1, que deu 120, e dividi tudo por 2, que vai dar 60. Então, S ao quadrado é igual a 160 mais 169 mais 60. Então, ó, 169 mais 60, 9, 12, vai 1, 220
9. Está finalizando. S ao quadrado é igual a 229. Como é que eu tiro esse ao quadrado daqui? Eu vou passar ele para o outro lado na forma de raiz. Então vai ficar assim, ó, S é igual a raiz quadrada de 229. Ok? Ó, o ao quadrado passou para o outro lado na forma de raiz, certo? E aí, esse número tem raiz exata? Se tiver raiz exata, eu tiro a raiz. Se não tiver raiz exata e não der para eu simplificar, eu posso parar por aqui. Então, ó, S é igual a raiz de 229, a unidade de medida que nós estamos usando, U, aqui no finalzinho. E está resolvido a questão. Aqui está o nosso resultado da letra A da questão 1. Beleza? Deixa eu chamar a atenção de vocês para uns detalhes. Primeira coisa, aqui deveria ser uma reta certinho, não ficou certinho porque eu fiz só para que vocês tenham uma noção, né, da representação desse vetor, ok? Ele está totalmente fora de escala, porque vocês estão vendo que o vetor A vale 5 e o vetor B ele vale 12. Então, esse vetor B teria que ser muito maior do que esse vetor A, mas eu não estou preocupado com isso nesse momento, porque o que eu quero que vocês compreendam é como é que a gente faz para ter esse camaradazinho aqui e para descobrir qual é o módulo desse vetor resultante. Tá certo? Isso é o que interessa para a gente. Se vocês conseguiram compreender, isso aqui para mim tá ótimo. Tá bom? Então vamos lá. Deixa eu me afastar um pouquinho da frente para que vocês possam ter uma visão legal aí do quadro, para que vocês possam, né, fazer as anotações de vocês ou tirar um print aí da tela do seu celular ou do seu computador. E aí nós vamos resolver a letra B dessa questão. Na letra B, ó, vou dividir aqui o quadro para que a gente possa responder a letra B. Na letra B, os meus vetores continuam sendo o vetor A e o vetor B, os módulos deles continuam sendo os mesmos valores, só que eu quero saber agora qual é o vetor soma ou vetor resultante quando o ângulo formado entre eles dois não for mais um ângulo de 60 graus, quando esse ângulo for um ângulo de 90 graus. 90 graus. Então, olha só, na letra B, se eu tentar desenhar aqui esses dois vetores, eles vão estar mais ou menos, ó, aqui pode ser o meu vetor A, aqui pode ser o meu vetor A e aqui o meu vetor B. Por que que eu sei que eles estão dessa forma? Porque eles dois estão perpendiculares. Perpendiculares. Quando é que eles dois estão perpendiculares? Ó, se um está na horizontal, o outro está na vertical. E como é que eu sei disso? Porque na questão está me dizendo que o ângulo formado entre eles dois é um ângulo de 90 graus. Então, o ângulo formado aqui, ó, entre eles dois vai ser um ângulo de 90 graus. Se eles são perpendiculares, o ângulo formado entre eles só pode ser um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Não esqueçam isso, porque tem outras questões lá na frente que vão cobrar de vocês essa informação. Se eles são perpendiculares, o ângulo formado entre eles dois é um ângulo de 90 graus, tá certo? E aí lá durante a aula que eu mandei para vocês, eu disse o seguinte: esse é um caso especial da soma de vetores, quando eles são perpendiculares ou quando o ângulo formado entre eles dois é um ângulo de 90 graus, porque a nossa fórmula para calcular esse vetor soma, ela vai se reduzir, ela não vai precisar ser tudo isso, ela vai ficar só o seguinte, ó, o vetor soma ou vetor resultante ao quadrado é igual, olha só, A ao quadrado mais B ao quadrado, certo? Vai ficar desse jeito. Só isso,
O vetor resultante ou vetor soma ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Isso aqui só é válido quando o ângulo formado entre eles dois for um ângulo de 90 graus. Certo? E aí o que é que acontece? Agora fica fácil para a gente resolver. Quem é o vetor soma ou vetor resultante? Então eu vou ter, ó, s ao quadrado é igual. Quanto vale o módulo do vetor A? 5 ao quadrado mais o vetor B, que é 12 ao quadrado. S ao quadrado é igual 5 ao quadrado, 25, mais 12 ao quadrado, 144. S ao quadrado é igual 25 mais 144 vai dar 169. 169, não é assim? Ó, somando esses dois, ok? S ao quadrado é igual a 169. Se eu quero saber quanto é esse ao quadrado, como nós fizemos aqui, ó, ele vai passar para lá na forma de raiz. Então vai ficar, ó, S é igual a raiz quadrada de 169. S é igual. 169 tem raiz exata? Se tiver, a gente tira essa raiz. Se não tiver, para. Mas nós sabemos que a raiz quadrada de 169 é igual a 13. Ok? Então, S vai ser igual a 13 unidades. Esse é o módulo do vetor resultante da soma de A mais B quando o ângulo formado entre esses dois vetores for um ângulo de 90 graus. Perceberam? Então, olha só, pessoal. Aqui nós resolvemos com um ângulo de 60 graus, aqui com um ângulo de 90 graus. Essa fórmula é específica para o ângulo de 90 graus, só ela, ok? E essa daqui é para qualquer ângulo diferente de 90 graus. 30, 45, 60, outro ângulo qualquer diferente de 90 graus, a gente vai utilizar essa fórmulazinha aqui, ok? Ou também se for diferente de zero, né? Porque se for diferente de zero, pode usar essa fórmula que tem aqui, ok? Então, se o ângulo aqui fosse um ângulo de 30 graus, a mesma fórmula. Se fosse um ângulo de 40 graus, a mesma fórmula. 65 graus, 80 graus, não importa. A fórmula é a mesma, ok? O que vai mudar para a gente são os valores dos módulos desses dois vetores. Tá bom? E aí, a resolução é a mesma coisa que nós acabamos de resolver agora. Tá certo? Então, olha só. Resolvemos a letra A e a letra B. E agora, eu vou resolver rapidinho com vocês a questão 2 dessa lista de exercícios. Ok? A questão 2, ele vai dizer para mim o seguinte: um corpo movendo-se na direção horizontal sofre a ação de uma força de módulo igual a 20 newtons, alinhado a 60 graus com essa direção. As componentes x e y dessa força são iguais a... Pessoal, lembra que eu falei para vocês? Os vetores, eles são importantes para a gente na física porque eles vão nos ajudar a representar umas grandezas que são grandezas físicas vetoriais, certo? Velocidade, aceleração, força, são grandezas vetoriais. Então, são grandezas que a gente pode representar aqui por esses vetores. Eu podia dizer que aqui é um vetor força, aqui é outro vetor força, tá certo? Porque força é uma grandeza vetorial. Como ele diz aqui nessa questão. Ele diz o seguinte, ó,
na questão 2, olha só o que acontece. Na questão 2, eu tenho um bloco, ó, eu tenho aqui um bloco, tá aqui o meu bloco, se deslocando na horizontal, o meu bloco está se deslocando aqui, ó, na horizontal, certo? E que eu aplico uma força sobre esse bloco, formando um ângulo de 60 graus com a horizontal, formando um ângulo, ó, aqui eu apliquei a força está formando um ângulo de 60 graus. Aqui é o meu vetor força, ó, o meu vetor força é esse vetor que está formando um ângulo de 60 graus com a horizontal. É isso que ele diz aqui pra gente na questão, tá certo? E aí ele diz o seguinte mais, ó, o módulo desse vetor F, ele é igual a 20 newtons, certo? O módulo desse vetor F é igual a 20 newtons. E aí ele pede para eu calcular os componentes x e y, ok? Eu falei para vocês durante a aula que eu enviei que um vetor ele vai ter sempre dois representantes, ele pode ter sempre esses dois representantes, um na direção do eixo x, que vai ser, como aqui é o vetor força, então ele vai ser o meu fx, vai ser aqui na direção, ó, aqui está o meu vetor f, vou desenhar ele aqui sozinho, ó, aqui está o meu vetor f, tá certo? Aqui é o meu vetor f, ele vai ter um representante dele aqui na direção do eixo x, ok? Esse camarada aqui, esse representante dele na direção do eixo x, eu vou chamar de fx, e ele tem também um representante aqui na direção do eixo y. Esse camaradazinho aqui, ó, eu vou chamá-lo de fy. Ok? Então, ó, esse representante do vetor f na direção do eixo x é o meu fx, esse representante do vetor f na direção do eixo y é o meu fy. Aqui é o ângulo que é formado entre o vetor força e o eixo, vai ser um ângulo de 60 graus. Por que 60? Porque ele disse na questão pra gente. O ângulo é um ângulo de 60 graus, ok? Pessoal, se vocês olharem direitinho aquela aula que eu mandei para vocês, eu sei como calcular esse fx e esse fy. Ele já tem, para esses casos, a formulazinha pronta. Eu tenho o seguinte, ó, eu mostrei para vocês como é que a gente chega nessa expressão, ó, fx é igual o módulo de f vezes o cosseno do ângulo, nesse caso um ângulo de 60 graus, certo? Isso eu mostrei para vocês como é que a gente chega nisso aqui, é só dar uma conferida lá na aula anterior. Então, como eu quero descobrir quem é esse fx, ó como é simples, ó, fx é igual o módulo de f, quanto é que a questão disse que vale esse f? 20 vezes o cosseno de 60 graus. Quanto é o cosseno de 60? 1 sobre 2. Então eu vou ter que fx é igual 20 vezes 1 é 20, dividido por 2, 10. 10 newtons. Aqui nós descobrimos o fx. Quando a gente quiser descobrir o fy, eu tenho o seguinte, ó, fy é igual o módulo de f vezes o seno do ângulo, 60 graus. Ó, fy é f vezes seno, fx é f vezes cosseno,
FY é F vezes seno. E aí a gente resolve, ó, FY é igual o vetor F, que vale o módulo de F, que vale 20, vezes o seno de 60. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Não é assim? Então eu tenho que F y é igual a 20 vezes raiz de 3 sobre 2. 20 vezes raiz de 3, 20 raiz de 3, dividido por 2, vai ficar 10 raiz de 3. Ó, 10, 20 dividido por 2, 10 raiz de 3 newtons. Ó. Fechou? Fechou. Aqui está o meu Fx e o meu Fy. O que é que vocês não podem esquecer, em hipótese nenhuma, para calcular os componentes do vetor Fx do vetor Fy. E lembrando que aqui eu estou chamando o meu vetor de vetor força, porque ele me disse na questão que é uma força, eu estou chamando meu vetor de F. Mas poderia ser um vetor velocidade? Poderia. Eu poderia chamar esse vetor de V, aqui seria Vx, aqui seria Vy, e isso não vai mudar em nada a nossa maneira de resolver a nossa questão. Tá certo? Ok? Então, a primeira questão que nós resolvemos envolve a parte de soma de vetores, usando a regra do paralelogramo, que foi a dúvida que vocês falaram para mim, que não tinham conseguido compreender da primeira aula. E aqui eu estou resolvendo uma questãozinha também da parte de decomposição de vetores, né? Que também está lá na lista de exercício de vocês. Com isso eu acho que dá para vocês, né, tentarem resolver agora o restante das questões, porque vão estar envolvendo somente esses duas, né, a parte de operações com vetores, né, aquela parte introdutória de vetores que vocês falaram na aula, que vocês entenderam legalzinho, tá certo? E a parte de componentes do vetor que nós acabamos de resolver a questão 2 agora, tá certo? Um abraço.